Olá pessoal, tudo bem? Bom, na aula de hoje eu vou explicar a vocês, vou detalhar alguns quesitos que são trazidos pela cartilha do participante. Tem um link aí na tela para vocês, né? Cartilha do participante, vocês podem fazer download através do site do INEP, tem endereço certinho aí, né? É de suma importância que o candidato acesse essa cartilha, que leia na íntegra, porque ela traz as orientações gerais sobre como escrever a redação, né, o passo a passo, o que deve conter, o que é proibido, as 5 competências através das quais, né, são avaliadas as redações, e para se chegar à nota 1000. Então lá tem quesitos de suma importância, devem acessar e ler. O que eu trouxe hoje foram os principais tópicos que nós precisamos entender dentro dessa cartilha. Vejam que um desses tópicos é a questão do texto dissertativo argumentativo. Por que focar diretamente nisso? Porque o candidato que não segue a estrutura do texto dissertativo argumentativo, ele zera a redação. Então eu preciso compreender isso. O que é o texto dissertativo argumentativo? É o texto que traz informações, por isso dissertativo, né? Dissertar, informar. Argumentativo, porque você argumenta para defender algo. Então vamos compreender quais são os elementos essenciais desse texto. Olha só na tela. O tema. O que é o tema? Aquela proposta trazida pelo INEP na prova do Enem, você sempre tem um tema. Esse tema, o candidato precisa estar bem atento para segui-lo, para conseguir fazer com a adequação que é pedido. Diante desse tema, o candidato deve emitir uma opinião. Essa opinião nós chamamos de tese. Tá? Emitir a opinião, ele precisa argumentar. Pensem no cotidiano, numa relação normal de vida. Se você escuta algo, então a pessoa está falando sobre um determinado tema, você emite a sua opinião sobre esse tema, então apresenta a sua tese sobre aquilo que está sendo falado, e para provar que você está correto ou não, você precisa argumentar. No caso, para provar que você está correto, né? Então, são os argumentos. E como a proposta do Enem sempre apresenta um problema social, então, no parágrafo final, vocês precisam apresentar uma proposta de intervenção, que é uma proposta para solucionar o problema que foi apresentado, o problema sobre o qual você dissertou, você argumentou, você emitiu sua opinião. Aqui adiante, nós temos o seguinte, vejam, as 5 competências. O que são essas 5 competências? É como a redação vai ser avaliada. Aqui você já tem a competência 1, eu fiz até uma síntesezinha aí ao lado, né, explicando, porque tem, demonstrar domínio da modalidade de escrita formal da língua portuguesa. Então, o que é essa competência 1? Cada uma dessas competências são avaliadas num total de 200 pontos. Como são 5, obviamente, a hora que vocês somarem, vocês vão perceber que vão totalizar 1000 pontos, né? Então, a competência 1 vai analisar basicamente a norma gramatical, se ela é respeitada ou não, né? Tem a estrutura sintática, tem os desvios gramaticais que são analisados aí. A competência 2, vocês têm que basicamente respeitar a estrutura do texto dissertativo argumentativo, tá? Desenvolver o tema com informatividade contextual. O que é isso? Vocês estudaram na escola história, ciências, geografia, devem ter assistido a jornais, se não, tem que fazer isso, tem que ler, tem que se informar sobre os acontecimentos do mundo. Então vamos imaginar aí que o tema foi feminicídio, né? Então o que acontece? O que você aprendeu de história? O que você tem do contexto histórico, do contexto social, que você pode trazer para dialogar com esse tema? Então, essa competência 2 vai, além de observar se você seguiu a estrutura do texto dissertativo argumentativo, se você tem condição de relacionar isso com informações. Na competência 3, você deve selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Uma síntese para vocês é defender a tese, a opinião que você emitiu sobre o tema que foi trabalhado, com argumentos bem selecionados e devidamente explorados. O que é o importante aqui? Você defendeu que a questão do feminicídio tem aumentado por falta de projetos sociais diretamente voltados ao combate, né? Então vamos pensar, você vai selecionar um argumento, mas não pode ser uma coisa distante disso, tem que ser um argumento coerente, que dialogue diretamente com isso que você está apresentando, né?
Apresentou, vamos imaginar que fosse um dado estatístico, colocou um dado estatístico na sua prova. Não é simplesmente colocar esse dado estatístico, você precisa explorar, você precisa sobre esse dado mostrar uma interpretação sua, né, para provar à banca que você sabe analisá-lo. Na competência 4, demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. O que é isso? Os mecanismos linguísticos é uma forma que nós temos de articular as informações no texto. Então, nós vamos relacionar, tem conjunções, tem verbos, tem forma, até uma elipse, ausência, às vezes para não repetir palavras, mas ao mesmo tempo fazer com que as informações fiquem conectadas e com que elas também evoluam. Um exemplo, quando a gente apresenta o embora. Embora a população brasileira tenha sido assistida em... Tá vendo? Aí você já fica aguardando a outra informação. Embora tenha acontecido isso, vem uma oposição ao que você apresentou, porque o embora abre essa oposição. Então, são esses elementos que precisam ser bem articulados, né? A última competência é a questão de elaborar uma proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos humanos. Então, propor uma solução para o problema apresentado. No vídeo mais adiante, eu pretendo apresentar a vocês os 5 elementos que não podem de jeito nenhum faltar na proposta de intervenção, tá? Para que ela seja bem avaliada. Mas aqui, vale lembrar o seguinte, por mais que tem temas, tem problemas sociais que nos tirem assim, do eixo, né? Por exemplo, a questão da pedofilia, enfim, e às vezes dá vontade mesmo de falar assim, o cara que faz isso, ele deve ser torturado, mas nós não podemos fazer, porque tem aí um limite, a questão de respeitar os direitos humanos. Então, o que é isso? Ninguém pode ser exposto a nenhuma condição de humilhação, a nenhuma condição de maus tratos e tal. Isso vale, inclusive, para quem cometeu o delito. Beleza? Olha, agora adiante, nós temos o seguinte, quais as razões para se atribuir nota 0 a uma redação? Tem que ficar atento a isso. Fuga total ao tema, não obediência ao tipo dissertativo argumentativo, extensão de até 7 linhas manuscritas, qualquer que seja o conteúdo ou extensão, de até 10 linhas escritas no sistema Braille. Então tem isso também, né? Vejam, nós temos um quantitativo, isso precisa ser respeitado. Cópias de texto da prova de redação e ou caderno de questões sem que haja pelo menos 8 linhas de produção própria do participante. Por que isso? Tem aluno que se desespera, o aluno que às vezes não estudou, não se preparou, ficou muito tenso, começa a copiar mesmo trechos dos textos motivadores. Esses trechos vão ser descartados. Então, o INEP vai considerar, será se tem pelo menos 8 linhas de sua autoria que não seja cópia? É isso que está sendo dito aqui, né? Impropérios, desenhos e outras formas propositais de anulação em qualquer parte da folha de redação. Então, não cabe, o texto dissertativo argumentativo é escrita, não tem desenho, tem que seguir a estruturação. Números ou sinais gráficos sem função clara em qualquer parte do texto ou da folha de redação, também não faz sentido, né? Quando fala números ou sinais gráficos sem função clara, porque você pode trazer dados estatísticos, mas aí ele tem uma função clara. Parte deliberadamente desconectada do tema proposto, tá? Então, assim, tem que ser o texto dissertativo, ele tem uma relação bem direta com tudo isso. Enfim, vale ler essa parte lá na cartilha. Eu quero falar com vocês aqui que está ao lado, o que é essa fuga total ao tema, o que é tangenciar o tema. A fuga total ao tema, gente, olha, nem o assunto mais amplo foi discutido. Então, você realmente fugiu totalmente a esse tema. Aqui nós temos no Enem 2019, recebeu a rubrica Fuga ao tema, redação estruturada integralmente em assunto não solicitado, ou seja, qualquer encaminhamento que não tratou do tema, ou pelo menos do assunto a ele relacionado, ou seja, abordagem exclusiva de assuntos sem relação a qualquer elemento ligado ao universo do cinema. Por quê? O tema era a questão da democratização do acesso ao cinema no Brasil, né? Então, a pessoa nem sequer tocou na relação cinema. Ela fugiu totalmente, ela não falou nem de uma parte mais próxima a isso. Então, a nota é 0. Agora, o tangenciar o tema acontece com diversos candidatos, né? Considera-se tangenciamento ao tema uma abordagem parcial, baseada somente no assunto mais amplo. Aqui você não saiu totalmente, né? Então, vamos imaginar que fosse a questão da inclusão digital.
E aí você focou muito no digital, muito na questão da internet, das mídias, mas não falou da inclusão. Então você ficou com aquele, vamos dizer assim, aquele eixo da informação, mas não focou naquilo que foi pedido. Aí você tangenciou, né? Vamos retomar também o tema de 2019. Esse ano, em 2019, foi configurado como tangenciamento ao tema o encaminhamento que tratou apenas de assunto a ele relacionado. Por exemplo, cinema, sem tratar de sua democratização. Então, tinha sobre cinema? Sim, era esse o assunto, mas o tema era a democratização. Então, você ficou ali sobre o assunto, mas não focou diretamente no tema. Ok? Isso é tangenciar, tem que ter cuidado para não deixar isso acontecer. E, por fim, eu preciso dizer, especialmente aos ansiosos, né? Não só aos ansiosos, mas a todos vocês que estão se preparando para o Enem, o seguinte: projeto de texto. Gente, não é perda de tempo, de jeito nenhum, você parar, ler a proposta direitinho, leiam os textos motivadores, coloquem uma síntese ao lado do texto motivador, sobre o que fala esse primeiro texto, sobre o que fala o segundo, o terceiro, se tiver um quarto, sobre o que fala esse quarto texto. Releiam a proposta, porque os textos motivadores vão indicar a vocês um caminho a ser percorrido. Então, às vezes, o tema, você entende. Muita gente, por exemplo, confundiu o tema de 2018, pensando, vou falar sobre fake news, e não era, manipulação de informações. Então, assim, às vezes, o tema tem essa pegada traiçoeira. Os textos motivadores vão ajudá-los a escolher o direcionamento correto. É importante fazer essa primeira síntese. Feito isso, o projeto de texto é um planejamento prévio à escrita da redação. É o esquema que se deixa perceber pela organização estratégica dos argumentos presentes no texto. É nele que são definidos quais os argumentos que serão mobilizados para a defesa de sua tese e qual a melhor ordem para apresentá-los. Então, o que é esse projeto de texto? Antes de você iniciar, até mesmo o seu rascunho, coloque lá adequadamente o tema, puxa uma setinha, qual é o arg 1, eu chamo de arg 1, argumento 1 que você vai defender, coloca primeiro o tema, a sua opinião, e o argumento 1, o 2, que você vai utilizar para defender essa sua opinião, e já coloca, se você já tiver aquilo em mente, a sua proposta de intervenção. Não é para escrever tudo, é para colocar uma breve síntese. Eu vou propor algo relacionado aqui à educação e aos governantes a nível estadual. Então, ok, eu vou colocar isso aqui para eu ficar lembrando, e aí começa o seu rascunho estruturado com isso. Beleza? Não se esqueça, espero que tenha ajudado. Inscrevam-se no canal, acionem o sininho para que vocês recebam informações sobre os próximos vídeos que eu vou postar. E o objetivo é ajudar a traçar um caminho mais simples para chegar a essa nota máxima aí na redação do Enem.